Capítulo 891. O misterioso líder da Ordem Eremita do Crepúsculo gosta de ficar sentado ali, observando silenciosamente todos conversando. Uma vez que ele deseja que algo seja feito, o assunto pode rapidamente chegar a um consenso. Isso realmente corresponde às características do caminho do espectador. Estou cada vez mais convencido de que ele é o irmão de Amon, o outro filho do Criador, Adam. Em seus últimos anos, o imperador aprendeu muitos segredos com o Senhor Porta e provavelmente foi capaz de chegar a conclusões semelhantes. Enquanto Klein comparava as descrições no diário com o que ele já sabia para criar teorias e verificá-las, ele baixou o olhar para ler o resto do conteúdo da página. 11 de março. Quanto mais me lembro do que aconteceu ontem, mais medo fico. Uma existência de nível semideus teve seu destino decidido com apenas algumas palavras. Ele nem teve a chance de expressar sua desaprovação. E a composição da antiga organização secreta convence-me de que, além de lidar com as 7 igrejas ortodoxas, não há nada que não possam fazer. Mesmo a derrubada de uma nação não é impossível. Que sorte tenho de ser atraído para esta organização, caso contrário, quem sabe se um dia sofrerei um assassinato inesperado ao qual não poderei resistir. Morrerei de olhos bem abertos. Aspas. Este tipo de organização que se esconde nos bastidores, julgando secretamente os outros, enquanto determina a vida ou a morte do alvo é realmente inaceitável. Mesmo sendo um dos membros deles, ainda estou horrorizado e sinto medo lá no fundo. Este mundo é muito mais perigoso que a Terra. Talvez apenas ter nascido com uma espiritualidade relativamente elevada, folhear aleatoriamente um tomo antigo, sentar-se normalmente em um navio fazendo negócios, admirar a beleza de alguma dama, entrar em algum castelo por causa do amor por viajar, ser acordado por uma briga na casa ao lado no meio da noite, ou criar algo que tenha significado, isso seria suficiente para causar uma morte trágica e desconcertante. E esta é uma das razões que me levam a melhorar, a avançar para ganhar a capacidade de determinar o meu próprio destino. Eu definitivamente posso ter sucesso. Eu sou o protagonista desta época. 12 de março. Sinto que há necessidade de buscar algum material sobre a 4ª época, a 3ª época e até mesmo a 2ª época. A experiência adquirida ao ingressar naquela antiga organização secreta me diz que pode haver inúmeros segredos escondidos aqui, do tipo que influenciará o rumo de uma época. Infelizmente, tal informação é surpreendentemente rara. Elas são mantidas pela igreja ou foram destruídas. Acredito que é pouco provável que ganhe muito simplesmente confiando nos meus subordinados. O melhor método ainda é aumentar minha sequência. Isso me permitirá obter um status mais elevado e maior poder na igreja. A partir desta página do diário, é óbvio que o ato do imperador de estabelecer contato com o Senhor Porta aconteceu muito tempo depois de ele se juntar à Ordem Eremita do Crepúsculo. Talvez ele já fosse um Beyonder de alta sequência, caso contrário, não haveria como resistir aos delírios do Senhor Porta. Comparado ao imperador, é muito mais fácil para mim investigar a história. Tenho o diário dele para a 4ª época. Aí está a Cidade de Prata da 2ª época. De vez em quando, posso até encontrar o espírito maligno que foi formado por um rei dos anjos. No meio de sua vida, o imperador parece suavizar suas alusões de grandeza. Klein virou para a 2ª página do diário com uma atitude descontraída. 18 de maio. Tenho tido pesadelos recentemente. Sonho comigo mesmo usando uma antiga armadura cinza prateada e sentado ao lado de um penhasco. À minha frente há silêncio e há uma névoa negra sem fundo abaixo de mim. Estava cheia de corrupção e maldade. Apenas olhar para isso foi o suficiente para me influenciar. Perto do final,
Meu rosto ficou contorcido, com padrões negros enquanto eu monitorava o abismo. Minha pele endureceu e tive a sensação de que um líquido pegajoso escorria pela superfície do meu corpo. Meus olhos perderam completamente a razão. Foi um reflexo do abismo. Foi o reflexo do abismo que vi e tentei entrar no mês passado. À medida que esse pesadelo se torna mais frequente, percebo que pensamentos extremos estão se tornando uma ocorrência comum para mim. Ocasionalmente, a raiva de ser espancado pode me levar a ter esperança de despedaçar os membros do meu alvo. Além disso, caroços vermelho escuros estão crescendo nas minhas costas. Minha temperatura corporal também está diminuindo gradualmente. Isso é uma forma de corrupção do abismo? Tenho que pensar em uma forma de confirmar e resolver isso. Por enquanto, não consigo a ajuda da igreja, caso contrário, terei que divulgar a existência da ilha primitiva e do abismo. Sim, posso encontrar os padres e bispos do eterno sol ardente. Eles são mais habilidosos em purificação. 19 de maio. Através de algumas conexões, recebi algum tratamento secreto. Todo o meu ser se sentiu muito mais relaxado. Todas as anomalias que aconteceram comigo melhoraram. Em meio à minha alegria, também pensei em um problema. Eu só tinha explorado a periferia do abismo, sem fazer contato com nenhum diabo de alto nível. Eu até tinha um objeto no Rei Sombrio que poderia resistir à corrupção. No entanto, fui afetado sem perceber e até tive sinais de estar corrompido. Aqueles Beyonders do caminho do criminoso fariam sacrifícios a diabos de alto nível de tempos em tempos. A corrupção que sofrem deve ser ainda pior. Com o tempo, provavelmente se torna intratável e eles só podem ser limpos tanto no corpo quanto na aura. Da mesma forma, Beyonders de sequência alta, especialmente anjos, devem ser capazes de exercer influência sobre Beyonders de sequência baixa e média do mesmo caminho. E devido à diferença de nível, existem limitações correspondentes de distância. Quando alguém se torna um verdadeiro Deus, há uma grande probabilidade de que ele possa se comunicar através do mundo inteiro e do mundo espiritual sem quaisquer obstruções. Isso levanta a questão: estou sendo influenciado até certo ponto pelo Deus do artesanato, não, devo dizer o Deus do vapor e da maquinaria? Isso é bastante assustador. Parece que somente me tornando um semideus poderei escapar dessa influência? Felizmente, desde a quinta época, não houve nenhum exemplo de deuses verdadeiros deixando o mundo astral para descer à Terra. Da mesma forma, caminhos sem deuses verdadeiros não apresentam problemas tão graves. 20 de maio. Depois de um período de desânimo, voltei ao cenário social. Porra, esses bastardos estão zombando de mim secretamente, dizendo que a razão para eu não ter saído do armário recentemente tem a ver com o fato de eu estar me divertindo muito e ficando fraco. Só porque minhas olheiras são mais óbvias por causa da má qualidade do sono induzida por pesadelos? Hehe, quero que eles saibam o que significa a diferença no talento de alguém. Aspas. Eu me pergunto como é a influência de um anjo em um Beyonder de sequência baixa ou média. A transmissão de delírios por grandes distâncias? Atração automática de características? Independentemente de onde esteja, enquanto o nome honroso for recitado, alguém terá a vontade de responder? Ao se encontrarem, é a aquisição direta e a erosão da característica de Beyonder de alguém? Se tudo isso for possível, seria equivalente a uma mini-divindade. Não é de admirar que os anjos da segunda época sejam chamados de deuses subsidiários. Os pensamentos de Klein dispararam enquanto ele virava a página em sua mão para ler a última página do diário. 12 de outubro. Edward escorreu até mim, contando-me que um de seus cavaleiros descobriu uma estranha capela. Pode ter a ver com a fé antes da quarta época.
Isso despertou meu interesse quando corri imediatamente para a pequena cidade chamada Baiman. 13 de outubro. Baiman é uma pequena cidade construída sobre uma montanha. Todos os edifícios têm cúpulas salientes, tal como um chapéu de palha branco. É muito especial. Seguindo pela rua, e percorrendo vários lances de escada, finalmente encontrei a estranha capela. Superficialmente, parecia uma residência comum, sem nada de especial. Só entrando é que se descobriria a diferença. Havia apenas um padre aqui. Ele era um homem genial de meia-idade que usava uma túnica branca simples. Ele tinha uma barba dourada clara que cobria metade do rosto. Seus olhos claros eram claros como os de uma criança. Ele reivindicou que o lugar fosse um templo do Criador. Qualquer criatura de qualquer espécie, qualquer crente de qualquer divindade poderia entrar. Quando o ouvi mencionar isso, lembrei-me de uma dúvida que eu tinha. Além das 7 divindades ortodoxas, as outras religiões são consideradas hereges. Eles são incapazes de construir abertamente uma catedral que não seja a do Criador original. No entanto, nunca existiu tal igreja. Até as catedrais são extremamente raras. Na frente da capela havia um simples baldaquino. Nele estava um homem carregando uma cruz. Esta foi provavelmente a imagem divina do chamado Criador. Sentei-me no banco da frente e conversei preguiçosamente com o padre. Ele me contou muitas histórias diferentes. Ele disse que quando os humanos nasceram, aqueles que governavam os céus, a terra e o mar eram todos os tipos de monstros loucos e sedentos de sangue. Dizia-se que eram as origens das espécies posteriores, dragões, gigantes e elfos. Esses monstros se entregaram livremente aos seus desejos, ocupando todos os tipos de lugares. Parecia que não demoraria muito para que destruíssem o mundo inteiro. Neste momento, foi o Criador quem despertou. Ele recuperou as características e poderes especiais com os quais eles foram abençoados e os concedeu aos humanos. Depois disso, ele voltou ao sono, deixando para trás uma profecia. Quando a loucura, a crueldade, a ganância, a indulgência, a frieza e a sede de sangue inundarem a terra mais uma vez, ele despertará e recuperará tudo. Enquanto conversávamos, o padre segurou a cruz pendurada no peito e orou silenciosamente. Tal mito é completamente diferente do cânone das igrejas. Há muitas partes interessantes nas quais vale a pena pensar. 15 de outubro. Estou de volta a Traer há um dia. Só então lembrei que esqueci de perguntar o nome do padre. Esqueça. Ainda haverá uma chance no futuro. Meu sexto sentido como homem me diz que definitivamente irei àquela capela novamente. Não é esta a versão resumida do mito da Cidade de Prata? O período em torno do final da Segunda Época e início da Terceira Época. Esse sacerdote parece saber muito. Talvez uma organização que transmite tal mito de geração em geração saiba muito. A mente de Klein agitou-se quando as páginas do diário em sua mão desapareceram. Então, ele olhou para Madame Eremita. Vá em frente. Quetoa imediatamente inclinou a cabeça. Honorável senhor louco, o que eu gostaria de saber é se o lugar que a mente e o espírito do imperador Roseli chama de lar é naquela ilha ou nas profundezas do cosmos. Aquela ilha primitiva que causou a morte de Grim e deixou o imperador chocado? Ao que parece, o imperador tratou a ilha com grande importância no final de sua vida. Até a rainha misteriosa Bernadette percebeu isso. O que significa profundezas do cosmos? O mundo astral? Ou algum outro planeta? Há muitas coisas sobre o imperador que transcendem sua época, então sua filha suspeita que ele seja um alienígena? Embora seja um pouco ridículo, segue a lógica. Afinal, pesquisas comprovaram que este é um planeta. O Sol é uma estrela,
E além está o universo infinito, uma galáxia com inúmeras estrelas. Como devo responder? Não posso simplesmente contar a ela sobre a transmigração. Mas não é como se eu não pudesse dizer nada. Klein ponderou por um tempo antes de balançar a cabeça com um sorriso. Nenhum deles. Ponto.